todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqueles também que nos acompanham em casa, a nossa saudação. E desejamos que possamos ter nessa tarde um momento onde aquilo que temos a entregar ao Senhor, que é a nossa adoração, o nosso culto, seja assim aceito por Ele com alegria, né, nos nossos corações de estarmos neste propósito. Nós vamos iniciar esse momento com a palavra de oração. Eu vou pedir que a Adriana possa assim nos levar a Deus em oração, pedindo a Ele que venha trazer a nós a sua palavra e tudo aquilo que Ele quer também trazer aos nossos corações. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas àqueles que estão conosco nessa tarde. Temos as nossas irmãs em Cristo lá de Viracopos e também já, pela segunda vez aqui conosco, nossa irmã Carol também. São bem-vindas e é um prazer para nós tê-las nessa tarde. Nós vamos, nesse momento, ter um momento de cânticos, adorando a Deus através dos cânticos em adoração a Ele. Esse cântico, ele tem por título Exultação, e ele é um hino do cantor cristão, é o hino de número 15. Concede ao mais vil
próxima música tem por título Ousado Amor. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no Salmo de número 127. Vou pedir que quem estiver com sua Bíblia possa, por gentileza, abrir no Salmo de número 127. E nós vamos fazer a leitura de forma uníssona. Todos nós iremos ler todos os versículos. Eu sei que às vezes tem diferenças de versões,
mas não há problemas, poderemos acompanhar dessa maneira aquilo que Deus também nos diz por sua palavra nesse salmo. Salmo 127 diz o seguinte, a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Vamos, nesse momento, cantar mais um cântico. Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor.
e que os nossos lábios sejam dignos de entoar esses cânticos em reconhecimento a tudo aquilo que Ele é por nós, como cantamos, venha sobre nós o Teu reino. E esse desejo, certamente o Senhor já ouviu a nossa oração, porque habitados pela presença de Cristo, temos sim já a participação no reino de Deus. O reino de Deus está em nós, através da presença do Senhor Jesus, que habita nos corações de todo aquele que nele crê. Mas o desejo também é que todos os homens possam assim também conhecer a magnífica obra de Deus através do seu amor, convidando todos aqueles que estão longe dele, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados de sua glória, mas através de Cristo podem assim se aproximar e viver eternamente, desfrutando dos benefícios do reino de Deus. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos estar assim buscando ouvir aquilo que Deus tem a falar para os nossos corações, e nós estamos dando continuidade à nossa série Habilitados para Servir. Então, dando continuidade a esta série, estamos refletindo sobre o subtema, assumindo a identidade do reino. E domingo passado, melhor dizendo, no último domingo, em que estivemos reunidos, nós meditamos e refletimos sobre o seguinte ponto: comprometendo-se com os valores do reino. Para quem ainda não acompanhou, essa introdução já está disponível no YouTube, em nossas redes. E pensamos, naquela ocasião, sobre 3 valores, pensando o reino de Deus, todo aquele que está engajado, que está inserido no reino de Deus, ele não está isento de responsabilidades. Nós temos uma missão a cumprir a partir do momento que Deus também nos chamou, a partir do momento que Ele nos fez uma santa vocação, Fomos chamados com um propósito, e o propósito é sim, glorificar a Deus, fazê-lo conhecido diante de todos os homens. E nesta medida também estamos sendo edificados, estamos sendo construídos sobre Cristo, Ele que é o cabeça, Ele que é a rocha, e nós, como igreja do Senhor, estamos assim sendo dia a dia fortalecidos por Sua palavra, mutuamente sendo também edificados, para que possamos assim desempenhar o nosso ministério neste papel de sermos sal e luz do mundo, assim como Cristo mesmo revelou aos seus discípulos, que todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que o seguissem deveriam ser luz para o mundo, deveriam ser sal para o mundo, e, consequentemente, fazendo parte do reino de Deus, sendo chamados para servir, habilitados para esta tarefa, nós precisamos compreender quais são os valores do reino de Deus. E aí vimos, então, os 3 valores, Falamos sobre os valores éticos, falamos sobre os valores também da unidade e sobre os valores motivacionais. E nessa ocasião, vimos dos versículos, no caso estamos meditando, nosso texto é Efésios capítulo 4, e vimos então dos versículos 1 ao versículo 6, e nesta noite, então, nós vamos dar continuidade a essa temática, assumindo a identidade do reino, e vamos tratar do seguinte ponto: utilizando-se dos recursos para se alcançar a visão e objetivos. Então, nosso primeiro ponto que queremos abordar nesse texto hoje é utilizando-se dos recursos para se alcançar a visão
e objetivos. A gente falou que, quando pensamos nesse texto, né, nos veio à mente também a ideia da organização empresarial, né, da estrutura organizacional de uma empresa, embora, né, não queiramos comparar a igreja a uma instituição terrena. Mas, como falamos, né, é possível encontrarmos traços, digamos assim, né, daquilo que hoje se pensa para a estrutura de uma empresa, também no que diz respeito, né, a como o reino de Deus se manifesta entre nós. E aí vimos, então, aqui, né, os valores. Toda empresa que tem a intenção de alcançar um mercado, né, de ser excelência na produção, enfim, nos serviços, ela procura ter os seus valores, né? E o reino de Deus também tem valores, e são valores eternos, valores estabelecidos por Deus para nós. E também as empresas têm os seus recursos. Aí, dentro dos recursos humanos, a gente sabe que existe ali todo um aparato, também com a finalidade de preparar os seus funcionários, de capacitá-los, de treiná-los, né? E ali vão existir pessoas habilitadas com esse fim. E a Igreja do Senhor também foi dada, a ela também foi dada, né, pessoas que também têm esse papel, têm esse ministério de edificar, de preparar, de ensinar, de instruir e corrigir a igreja. E é sobre isso que queremos ler. Então, Efésios capítulo 4, demorando aqui a encontrar, mas vamos lá. Efésios capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 9. Efésios 4, a partir do versículo 9. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 7, tá? Para a gente entender mais ou menos aqui o contexto. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe uma parte aqui desse texto, né, que é até um certo ponto difícil de se compreender, mas existem muitas discussões teológicas sobre isto, o que significa que ele subiu e também desceu, né, e levou cativo muitos prisioneiros, né? Nós não vamos entrar nesse ponto aqui agora, isso ficará certamente para um momento em que a gente estudará de uma forma mais expositiva esse livro, mas o que queremos entender é que, de fato, né, Cristo, ele, a cada um que faz parte do seu corpo, ele concedeu, por meio de sua graça, né, dons, ele repartiu dons para que a igreja, assim, tenha esses instrumentos, essas ferramentas que a habilitam, a capacitam de ela, assim, estar sendo edificada, está sendo levada àquilo que é o propósito de Cristo, que ela esteja cada dia mais sendo purificada, santificada, como aquela que é prometida ao noivo para o grande dia do encontro com
o seu noivo, quando a igreja irá se encontrar com Jesus imaculada, sem máculas, santa, realmente na presença do seu Senhor. E nesse propósito, a gente vê aqui a partir do versículo 10, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, e ele designou alguns para apóstolos, outros para, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres. Nós vemos aqui alguns ofícios que foi designado pelo Senhor para que fosse exercido no governo da igreja, e a igreja, assim, tivesse, né, à sua frente homens, também chamados até de homens dons, né, habilitados para esse ministério, né? E podemos perceber que existem alguns termos aqui, né? Primeiro, apóstolos, né? A palavra apóstolos é trazida do grego, né? Apostelos, e significa também aquele que é enviado, aquele que tem uma missão, aquele que é chamado e enviado com uma missão, né? Então, os apóstolos foram aqueles 12 homens chamados por Cristo para que, assim, cumprissem a missão de levar, então, o evangelho a todos os povos, como ele mesmo falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide por todas as nações, pregando o evangelho. Então, o desejo do Senhor Jesus é que esses homens, eles levassem adiante tudo aquilo que aprenderam do Mestre. Nós vimos isto nas nossas primeiras mensagens, né? E os apóstolos, eles receberam do Senhor Jesus também, né, a incumbência de também fazer sinais, como ele mesmo fez, e sinais até, como ele mesmo disse, né, que os apóstolos até fariam sinais maiores do que os que foram feitos por ele mesmo. E, de fato, os apóstolos assim cumpriram este propósito, cumpriram essa missão. No entanto, a ordem é que eles deveriam fazer discípulos, e os discípulos também fazer discípulos, ou seja, a tarefa de fazer discípulos nunca deveria cessar e não deve cessar na continuidade da igreja. No que diz respeito às manifestações realmente de sinais e prodígios, ficou restrito aos 12 apóstolos, não que isso limite o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre para agir com poder, com majestade, com autoridade. E ao longo da história da igreja, nós temos muitas histórias realmente de manifestações do poder de Deus, de milagres de Deus. Mas no que diz respeito àquilo que testificava a mensagem daqueles 12 homens, a gente vai ver, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a jornada desses homens no seu ministério, né? A gente vai ver que foi algo realmente muito específico e restrito ao ministério dos 12. Quando a gente fala os 12, de fato, estamos falando de 12, embora lembremos que um deles, né, não continuou sendo contado como apóstolo de Cristo, que foi Judas Iscariotes, que havia traído Jesus. No entanto, o apóstolo Paulo, né, que mais tarde veio a ser também chamado por Cristo para que pudesse também dar continuidade a esse ministério, levando o evangelho a todos os povos gentios, principalmente, ou seja, a todos aqueles que não eram judeus, né? O apóstolo Paulo teve o seu ministério principalmente voltado para esses povos. E a gente vê também que, nesse sentido, quando pensamos em apóstolos, né, é equivocado a interpretação, né, de alguns segmentos que ainda acham que esse ministério tem continuidade, né? Por exemplo, a gente sabe que existem algumas comunidades que a liderança são chamados de apóstolos, e também existe até a ordenação também feminina, né? Existem os apóstolos e as apóstolas, né?
Mas, no entanto, o termo apóstolos, nós vamos ver que ficou restrito, de fato, àqueles 12 homens que foram convocados, que foram chamados por Cristo. E os demais líderes, como eles eram então designados? Então, a gente vê aqui, e outros para, e alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, não é? Aqui a gente vê a liderança que foi mais atuante à frente da igreja. Foram exatamente os pastores e mestres, ou em algumas interpretações ou traduções, melhor dizendo, a gente vai ler pastores mestres, não tem esse e mestres, né? Então, uma coisa ou outra, o fato é que existiam homens com o propósito de pastorear, de cuidar, de zelar pelo corpo de Cristo e também de ensinar. O termo aqui, mestre, é realmente do sentido de ser aquele que ensina, aquele que instrui, né? Então, foram escolhidos homens separados pela igreja, instruída, logicamente, né? Iluminada pelo Espírito Santo de Deus, para que esses homens, assim, estivessem à frente da igreja no ministério do pastoreio. Outros também foram dados como profetas, e aqui, mais uma vez, profetas, estamos pensando naqueles a quem Deus entregou as revelações da sua palavra. Palavra esta que já está toda ela revelada no cânon, que são todos os 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Entram aqui alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos de Jesus, que também foram escritores, a quem Deus revelou também sua palavra, e eles também escreveram livros que estão hoje no Novo Testamento, né? Temos os evangelhos, pelo menos 3 dos evangelhos foram escritos por discípulos de Jesus, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, as cartas de João, não é? A carta de Tiago. Então, foram livros também escritos pelos profetas escolhidos por Deus, né, para essa finalidade. Tanto também que naquele primeiro momento da existência da igreja, como falamos, lá naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veio sobre os discípulos e sobre todos os que estavam reunidos ali em Jerusalém, ali também Deus usou pessoas com o dom de profetizar para que também pudesse instruir a igreja. Então, algumas pessoas, no livro de Atos, nós vamos ver que algumas pessoas também foram usadas por Deus com este dom específico de profetizar. No entanto, o dom da profecia, ele teve também uma finalidade específica naquele tempo em que o cânon ainda não estava completo, ou seja, Deus ainda não havia revelado todo o que estaria hoje, né, aqui nos 66 livros, ainda era necessário que Deus ainda falasse por meio de profetas, como também foi no Velho Testamento, como também foi, não é, no tempo em que o povo de Israel tinha os seus profetas, né? E aí a gente tem os livros dos profetas, né? No Velho Testamento, depois do livro de Salmos, temos aí os profetas. Então, os profetas também tiveram uma finalidade específica. Além dos profetas, também evangelistas, né? E o termo evangelista já dá para entender bem, né? Aquele que evangeliza, aquele que anuncia as boas novas. E nesse sentido, todo aquele que toma para si, né, a tarefa de anunciar o nome de Cristo, ele é um evangelista, né? Embora a igreja também separasse pessoas com essa missão específica de ir, de sair do meio da igreja, de sair do seio da igreja e ir para lugares distantes, assim, mantidos pela igreja, né, sustentados pela igreja, para que estivesse, assim, levando as boas novas. Hoje nós temos os missionários, né, aqueles que são separados pela igreja com a finalidade de levar as boas novas para um povo distante ou um povo ainda não alcançado. Aí nós temos diversas situações culturais, né, em países
também onde o evangelho, não é proibido a pregação, né, do evangelho, mas eles estão lá em obediência ao Senhor, anunciando as boas novas. Na continuidade, né, como já falamos também dos pastores e mestres, nós vemos que esses homens foram dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, qual é a finalidade deles? Preparar a igreja. Os santos aqui é todo aquele que foi santificado por meio de Cristo Jesus. Ou seja, todo aquele que foi separado do mundo, separado do pecado, separado das obras da carne, e agora estão vivendo em comunhão perfeita com Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos fala sobre santos, né? Santo é todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, separado do mundo, agora pertencendo a Cristo. E eles então estão com essa finalidade, né? Edificar este corpo para que cada um exerça o seu ministério. E aí, o ministério não é somente do pastor, o ministério não é somente do evangelista, o ministério não é somente dos mestres, o ministério também é de cada crente. Cada um de nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E na igreja há uma multiplicidade de tarefas que cada um de nós também pode se envolver e pode desenvolver, não é? Nós temos, quando uma igreja, né, tem um corpo, digamos assim, em termos de números de membros, né, grande o suficiente para que se forme departamentos, nós vamos ter jovens, nós vamos ter crianças, nós vamos ter mulheres, senhoras, né, nós vamos ter homens, né, e cada um desses segmento etário tem também as suas necessidades em termos de conhecimento da palavra de Deus, em termos de instruções da palavra de Deus, né? Uma linguagem própria também, né? Vai se falar para jovens, vai se falar para crianças, é necessário se ter também, né, uma abordagem dentro de uma dinâmica, dentro de uma didática que realmente alcance aquele público e eles compreendam as verdades da palavra de Deus e estejam assim crescendo. E aí surgem os departamentos e, surgindo os departamentos, é necessário pessoas para estar trabalhando, para estar desenvolvendo esses ministérios, né? Por isso, é importante que cada um tenha em mente que nós temos também ministérios a desenvolver na Igreja do Senhor, né? E, claro, o ministério mais, digamos assim, que é imprescindível, né, que é obrigatório a todo crente em Cristo é anunciar as boas novas. Esse ministério nós precisamos cumprir a todo tempo, né? E até fora de tempo, como também diz o apóstolo Paulo, a tempo e fora de tempo devemos estar anunciando o evangelho. Isso pode significar estarmos levando, né, Cristo para um vizinho, para uma vizinha, para um familiar, para um amigo, amiga, pessoas que sabemos que ainda não desfrutam, ainda não vivem em uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor Jesus. Então, esse é o principal ministério que temos, mas na igreja também, né, existem uma multiplicidade de tarefas que também podemos desempenhar à medida que o Senhor nos chama, à medida que o Senhor nos dá aquele dom específico. Muito bem. Então, vemos que para assumirmos, né, a identidade do reino, nós podemos assim nos utilizar dos recursos para que possamos alcançar a visão e objetivo, né? E aí, qual é a visão e objetivo? Se esses homens foram nos dados, né, para nos auxiliar em alcançarmos justamente a visão e objetivos do reino, à medida que nós estamos sendo preparados, qual é a visão e objetivos do reino? Então, compreendendo, né, e comprometendo-se com a visão e os objetivos do reino. Primeiramente, né, a visão.
está no versículo 13. Leiam comigo o versículo 13, diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que interessante, até que todos, não é até que alguns, mas até que todos. O edifício precisa crescer por igual, não é? Numa construção, é comum a gente ver, às vezes, dependendo da estrutura, né, começar a se erguer uma parede mais do que outra, né? Isso, dependendo da estrutura que aquela parede vai dar, é possível que ela se levante primeiro e depois as demais. Porém, já tem construções que a gente vê que os que trabalham ali, eles vão sempre erguendo por igual, não é isso? Até que chega ali a cumieira, chega ali, né, ao pé direito da casa e, por fim, vem o telhado. É assim que deve ser a igreja. Ela deve crescer por igual. A igreja deve estar sendo edificada mutuamente. Não podemos desprezar nenhum sequer. Seja aquele mais instruído, seja aquele menos instruído. Seja aquele mais abastado, aquele que tenha mais posses, ou aquele que tenha menos posses. Porque no corpo de Cristo não há mais rico ou menos rico. Não há grego, não há judeu, porque todos somos um perante o Senhor. E a vontade de Deus em Cristo Jesus é que todos nós possamos crescer juntos, porque dessa forma o corpo cresce saudável, o corpo cresce, não é, de forma sadia. E esse é o propósito do Senhor. Continuando, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Essa palavrinha aqui diz muito, né? O que é ser maduro? Né? Quando a gente fala de uma pessoa madura, nós estamos geralmente falando de alguém que já viveu muitas experiências na vida, alguém que já suportou, inclusive, né, muitas situações, e ali ela tem lições dessas situações vividas para, inclusive, ajudar outros, ensinar outros, né? Então, a gente diz que é uma pessoa madura, uma pessoa amadurecida. Necessariamente, uma pessoa amadurecida não precisa ser uma pessoa velha, né? Às vezes temos pessoas, velha, desculpe aqui na expressão, uma pessoa de maior idade, né? Muitas vezes temos jovens, né, amadurecidos, né, com uma mentalidade mais focada, né, que tem realmente um propósito, que aproveita as oportunidades para tirar ali aprendizados, e ele pode ajudar outros, né, também outros jovens, adolescentes, da mesma forma, né, sendo assim um apoio. E é isso mesmo que é necessário na Igreja de Cristo, né? Nós precisamos ter pessoas que sirvam de apoio, porque teremos pessoas com as mais diversas necessidades no meio da igreja, né? Pessoas que estarão passando por situações de depressão, pessoas que estarão passando por situações de desemprego, pessoas que estarão passando por desânimo na fé, não é? Dúvidas com relação até mesmo à sua salvação, né? Pessoas que estão vivendo conflitos conjugais, conflitos familiares, né? Pessoas que perderam entes queridos, né? E em todos esses momentos é necessário que a palavra de Deus esteja ali perto do coração para fortalecer, para animar, para apoiar. E isto não vai vir, não é, digamos assim, por revelação sobrenatural, direta ao ouvido, né? Porque a palavra de Deus diz: a todo que tem ouvido, ouça. E é necessário que haja quem pregue. E aí, sim, os amadurecidos, aqueles que estão fortalecidos, serão essas pessoas capazes de também ajudar outros que estão ali crescendo na fé, aqueles que estão chegando, aqueles que estão passando pelas dificuldades, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A nossa visão e objetivo, né, primeiro, né, é alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
E pensar na plenitude de Cristo é pensar tudo aquilo que ele manifestou na sua pessoa entre nós. Todo o seu caráter, todas as suas obras, todo o seu comportamento revela aquilo que é a plenitude de Cristo. Claro, existem atributos pertencentes à pessoa de Cristo, porque ele é o Deus que se fez carne, né, que jamais alcançaremos ou que jamais teremos. Por exemplo, a onisciência de Cristo é algo próprio de Deus, é algo único, né, inerente à pessoa de Deus. A presciência, a onisciência, a onipotência, né? Então, isso são atributos que somente Deus mesmo possui, né? Mas a justiça, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, a obediência de Cristo ao Pai, né? Em tudo ele foi obediente ao Pai, né? A santidade, né? Porque ele nunca pecou, né? E nesse sentido, nós temos muito a aprender com Cristo, né? O seu amor, a sua misericórdia, né? Ao aflito, ao pecador, né? Pessoas que eram desprezadas pela sociedade, né? Daquele tempo, mas ele, de forma amorosa e misericordiosa, as acolheu e ofereceu assim o perdão e uma nova vida, né? Pessoas que tiveram um encontro transformador com o Senhor Jesus e tiveram suas vidas transformadas, e é isso que nós devemos desejar ardentemente. Nós devemos desejar como né, pessoas que né, estão caminhando por um deserto sedentos, né? Por algo, né, que realmente mate ali sua sede, e nós devemos desejar desta forma, né, nos assemelharmos a Cristo, termos essa plenitude de Cristo em nossos corações. Então a visão é esta, né? A nossa visão deve ser alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, a unidade da fé, né? Pensando aqui, né? De fato, como falamos no domingo anterior, né? Que nós estamos unidos por uma só fé, né? E esta unidade, que é a fé que Deus imputou aos nossos corações, é também o que nos leva a semelhante a Cristo, né? Sendo ele em todo tempo obediente ao Pai, e no propósito que a ele foi dado, ele em nada duvidou. Em todo tempo ele caminhou para o lugar onde ele deveria estar, a cruz do Calvário. Ele não titubeou, ele não voltou atrás, mesmo naquele momento de agonia, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim, né, este cálice. Mesmo assim, ele não estava duvidando da obra que a ele foi entregue. Ele sabia que era necessário morrer, ele sabia que era necessário ele mesmo se dar em nosso lugar. Por isso ele disse: seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Né? Ele sabia que importava muito mais fazer a vontade do Pai. E os objetivos? Quais são os objetivos? Né? O primeiro objetivo é não sermos como crianças, porque de fato, se é um corpo que está crescendo, né, todo corpo começa da infância, né, ali da idade ainda, né, digamos, prematura, né, do bebê ainda em formação, até que ele alcança a maturidade como adulto. Então, como igreja, nós também estamos nesse caminhar. Nos nossos primeiros momentos de fé, somos como crianças ainda. Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Não podemos permanecer nesta condição de crianças. Precisamos alcançar a maturidade, né? E não sermos induzidos ao erro. E aqui, quando fala de não sermos induzidos ao erro, né, nós vamos ver pelo texto que está falando daquilo que corrompe o Evangelho, daquilo que tenta nos desviar daquilo que está revelado na Palavra de Deus. Terceiro, crescermos em tudo, seguindo a verdade e o amor, tendo Cristo como
cabeça? Primeiramente, vamos pensar aqui, né, no início, quando diz, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o propósito, né? Ou seja, o objetivo, através das ferramentas que Deus deu à igreja, né? Que são aqueles que exercem os ministérios de ensino, de cuidado, de pastoreio, é nos levar a isto, né? Termos esta visão e objetivo, né? Já vimos a visão. E qual é o objetivo? Não sermos como crianças, que é levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. E quando o apóstolo fala aqui vento de doutrina, ele está realmente tendo, né, a visão de uma árvore, não é, que não tem a sua estrutura forte o suficiente para suportar os grandes vendavais, né? Que por um vento um pouco mais forte, ela é capaz mesmo de ter os seus galhos, né? Cortados, quebrados, ou ela mesma, toda a árvore, tombar. Precisamos ser árvores firmadas, né? Firmados na rocha, para que não venhamos ser abalados por qualquer vento de doutrina. E vento de doutrina é tudo aquilo que destoa, tudo aquilo que não soa como aquilo que é revelado por Deus, não é? Então é tudo aquilo que vem para nos tirar realmente do alvo, que é aquilo que está escrito, não é? E é interessante que os falsos mestres, né, aqueles que disseminam, aqueles que ensinam falsas doutrinas, eles têm aparência de mestres, né? Para o inculto, para aquele que ainda é criança, né, que não consegue perceber o perigo que está diante dele, ele vai olhar e vai dizer, é um mestre, é um pastor, né? Ele está usando a Bíblia, está falando, né, usando um versículo da Bíblia, mas por não conhecer as Escrituras, né, por não conhecer a verdade das Escrituras, ele não é capaz de comparar, de verificar se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo dito de fato está escrito, está revelado. E daí vem justamente o desvio de muitos por meio de falsos ensinos. E se acrescenta à palavra de Deus, né, coisas absurdas, coisas que nunca foram ditas pelo Senhor Deus, coisas que nunca foram instruídas pelos apóstolos, né? Se acrescenta eventos na vida justamente dos homens e mulheres, né? Que fazem parte de toda a história bíblica, né? Mas que não aconteceram, que não está escrito, né? E é isso que nós devemos ter cuidado, porque geralmente a intenção, como até já falamos, muitas vezes a intenção é cobrir um erro com outro erro, né? E isso vai tomando um volume, vai tomando uma proporção, né, que daqui a pouco está tão distante da palavra de Deus, que já muitas vezes nem se pega, nem se abre as Escrituras para falar aquilo que Deus quer ensinar, né? É o que falou segundo fulano, é o que está escrito em documento tal, é o que foi da tradição, mas não aquilo que de fato está revelado nas Escrituras. E como diz o texto, né, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, né? Eles são astutos, eles são espertos, eles sabem realmente como levar alguém ao engano. Claro, a carta de Judas vai falar também sobre esses homens, dizendo que a intenção deles muitas vezes é o próprio ventre, né? Eles assim fazem, muitas vezes,
com a intenção de enriquecerem, não é? de lograrem, de levar vantagem em cima da fé alheia para o enriquecimento, né? Para o seu próprio ventre, né? No sentido de esbanjar nos prazeres à custa da necessidade da fé, né? Daquele que está ali ainda como criança. Antes, seguindo a verdade em amor. E quando diz aqui, seguindo a verdade, e aí alguém pode perguntar, que verdade? Que verdade? A verdade da igreja A, a verdade da igreja B, a verdade de pastor a verdade do sacerdote B. Que verdade? Não é? Qual é a verdade que devemos seguir? Eis aqui a máxima das Escrituras. A palavra de Deus, ela é suficiente para explicar a si mesma, né? Todas as vezes que tivermos dúvidas sobre algo na palavra de Deus, é ela mesma que irá nos esclarecer. É a própria palavra que irá desvendar os nossos olhos para que entendamos assim o que Deus quis nos dizer. Abram comigo João capítulo 17 e versículo 17. Evangelho de João. Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 17. Só para entender o contexto, esse texto aqui é quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele intercede pelos seus discípulos. Não somente os 12, mas todo aquele que viesse viesse a ser chamado, viesse a fazer parte do seu rebanho. E ele então começa a sua oração, e lá no versículo 17, Jesus vai dizer assim, eu vou ler até o versículo 16, diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. O que é que Jesus diz? Santifica-os na verdade, ou seja, que eles sejam santos, separados. Onde? Na verdade. E que verdade? Ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade que nós devemos guardar? Qual é a verdade que nós devemos seguir? Qual é a verdade que nós devemos crescer? A palavra de Deus. Tudo aquilo que está revelado. Tão somente o que está revelado. O apóstolo Paulo diz que até se um anjo, falando aos Coríntios, até se um anjo viesse nos pregando um outro evangelho que nós considerássemos anátema, ou seja, que fosse considerado algo que é tido como rejeitado, não é? Que é tido como algo maldito, não é? Então, se um anjo vier pregando outro evangelho que não seja aquele que o Senhor Jesus anunciou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, consideremos anátema, né? Consideremos maldito, porque não veio da boca de Deus. O que Deus quis nos revelar já está nas Escrituras. Então, a verdade que nos alimenta, a verdade que nos instrui, a verdade que nos edifica, a verdade que nos fortalece, a verdade que nos leva a nos parecermos com Cristo, a alcançarmos a maturidade e a plenitude de Cristo, é as Escrituras, é a palavra de Deus. Salmo 119, o salmista, né? Antes mesmo de Cristo vir ao mundo, o salmista já tinha essa certeza. Salmo 119, versículo 142, livro de Salmo, número 119, Salmo 119, e o versículo 142. Esse salmo é bem comprido, bem grande. Tem algumas páginas da Bíblia. Então, Salmo 119 e versículo 142. Diz assim, a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A justiça de Deus é eterna,
né? Ele é aquele que é justo de eternidade a eternidade. E a lei de Deus é a verdade. E a lei aqui se refere a todos os escritos, né? Neste tempo, compreendia, né, os escritos que já estavam, né, à disposição do povo de Deus. Os livros de Moisés, né, o Pentateuco, também os Salmos e também alguns livros proféticos. Mais tarde, o cânon se completa através do Novo Testamento, né? Então vem os Evangelhos e as cartas dos apóstolos, completando então a lei, a palavra de Deus, né? Então o salmista também nos dá essa convicção de que a lei é a verdade. E nesta verdade, né, que nós devemos crescer em amor, né? Em amor. Por que em amor? Porque é necessário exercermos o ensino em amor, né? Porque ninguém aprende forçosamente, né? Você pode até decorar, né? Memorizar alguma coisa, mas lições profundas, lições transformadoras só vêm de fato quando através da dedicação, né? Do reconhecimento do outro, da necessidade do outro, seja um ensino, né, movido pelo amor de Deus, né? Foi assim que Cristo fez. Ele sempre ensinou através do amor, mesmo até quando ele corrigiu, né, os escribas, os fariseus, né? Ele ainda assim estava sendo amoroso, porque se ele naquele momento de fato fosse agir com justiça, né, ele chamaria os seus anjos e fulminaria, né, aniquilaria todas aquelas pessoas que estavam ali, né, como pecadores, né, corrompendo o templo do Senhor, né? E ainda assim ele ainda agiu com amor, né? Mesmo com a severidade, ele agiu com amor. Então temos aí, né, a visão e os objetivos. E para concluirmos, né, assumindo a identidade do reino, vestindo a camisa. É muito comum a gente ouvir essa expressão, né, nas empresas, né? Olha, você tem que vestir a camisa da empresa, né? Você vai ser aquele funcionário realmente nota 10 quando você vestir a camisa, né? A gente entende que vestir a camisa não é vestir uma farda com o logo, né? Com a logomarca ali da empresa, né? Mas é no sentido de compreender, de fato, né, a visão da empresa, né? Compreender os objetivos, se submeter a esse processo de treinamento, a esse processo de preparo, né? E assim se tornar um funcionário de excelência dentro daquilo que a empresa tem como missão e tem como objetivo, né? E, nesse sentido, nós também devemos vestir a camisa do reino de Deus, né? Devemos estar vestidos de tudo aquilo que é a identidade do reino de Deus, né? Isso tem muito a ver com identidade, né? Hoje se trabalha muito no ramo do marketing sobre a identidade visual, a identidade empresarial, né? E aí vem toda a questão, o logo, né? Que é a marca, né? Vem as cores que se apropria, aí vem também entra também a visão, entra os objetivos, né? Então tudo isso faz parte da identidade da empresa, né? E o reino de Deus também tem uma identidade, né? Ele é o reino de Deus, né? E Deus é a imagem desse reino, né? E o seu Filho Jesus também é a imagem desse reino. E nós devemos estar vestidos com essa imagem. Vejamos então nos versículos 17 a 19. Versículos 17 a 19 de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza.
Então, olha só, né, o que diz aqui. Né? Primeiro, nós devemos nos despir do velho homem com pensamentos inúteis, sem entendimento, separados de Deus, com coração duro, insensível, depravado e praticante de impurezas. Essa é a realidade. Lembrem que quando nós começamos a tratar desse tema, né, habilitados para servir, nós falamos, comentamos sobre... Desculpe, eu me perdi aqui. Sim, nós falamos sobre a declaração dos antecedentes, né? Quem éramos antes de sermos chamados, antes de sermos convocados para fazer parte do reino de Deus, né? E falamos como nós éramos, e nós éramos exatamente isto, né, que o texto diz, né? Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, ou seja, não vivam mais como vocês viviam, né? Agora, isso é uma identidade dos gentios, não daqueles que estão inseridos na igreja de Cristo, né? Como é que eles vivem? Vivem na inutilidade dos seus pensamentos, pensamentos inúteis, pensamentos que não edificam, pensamentos que não constroem, pensamentos que não se harmonizam com a vontade de Deus. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Entendimento obscurecido, ou seja, entendimento que não tem a luz da revelação da palavra de Deus. Ele pode até ler a palavra de Deus, mas pelo fato de o pecado, né, dominar aquela mente e coração, a vontade humana ser aquilo que reina naquele coração, ele lê e não compreende, porque ele não tem a luz do Evangelho de Cristo, né? Ele não tem Cristo ali lhe revelando e lhe dando entendimento. Então, eles estão desta forma separados da vida de Deus, separados da comunhão com Deus. É a condição de todo pecador, separados de Deus. Por causa... Sim, a partir do momento que ele reconheça a pessoa de Cristo como aquele que é a nossa ligação com Deus, aquele que refaz a nossa paz com Deus, né? Aquele que nos justifica diante de Deus para que então possamos ter comunhão com Ele, né? Sim, Cristo é de fato a solução, né? E é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês já têm a Cristo, vocês já vivem em comunhão com Ele, então não vivam mais como outrora vocês viviam, né? Não voltem mais a essas velhas práticas, porque vocês agora vivem na luz de Cristo, né? E ele continua dizendo, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, né? Corações endurecidos, corações de pedra, né? Que ainda a lei do Senhor não tem como ser escritas, né? Até que esse coração seja quebrantado pela mensagem do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, né? Que convence o homem do pecado e também da justiça de Deus em Cristo. Até que isso aconteça, o coração vai permanecer nesse estado, né? Endurecido, não compreendendo as verdades de Deus. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, né? Então, o homem pecador, ele é depravado, ele é entregue à depravação. E depravação aqui é tudo aquilo que corrompe a santidade, tudo aquilo que corrompe a natureza de Deus. Aí vem as imoralidades sexuais, vem a questão, né, da linguagem obscena, vem a questão da falta de justiça, né? Vem a questão de serem pessoas orgulhosas, né? Enfim, tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, tudo aquilo que é contrário à identidade que temos com Cristo Jesus, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, continuando agora, né, vestindo-se do novo homem, né? Então, primeiro, devemos o quê? Nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Como? Sendo renovados no modo de pensar, sendo semelhantes a Deus em justiça e santidade e abandonando tudo que é contrário à natureza do Deus Trino. Olha lá o versículo 20, o versículo 25 a 32, o que diz?
25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, o que é que nós devemos fazer? Nos despir e nos revestir. No versículo 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, nós somos instruídos a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que precisa manifestar essas características. São muitas. Nós não vamos pontuar cada uma delas aqui, até porque elas são bem claras e objetivas para os nossos corações, né? Então, quando diz, né, vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Fica claro o que é que devemos fazer, né? Andarmos em verdade, né? Não importa com quem, né? Andarmos em verdade, pois todos somos membros de um mesmo corpo, principalmente no corpo de Cristo. Não deve haver mentira, né? E muito menos com aqueles que estão fora da igreja, por conta também do nosso testemunho, da imagem que o mundo precisa ver em nós, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que interessante. Quando ficarem irados, não pequem. Opa, então quer dizer que eu posso ficar irado, né? Sim, sim. Existe uma ira, né, que Deus permite que haja em nossos corações. É a ira pelo pecado, né? Quando nós vemos uma manifestação em alguém que é própria do pecado naquela pessoa, né? E a minha ira não é contra a pessoa. A minha ira é contra o pecado que está dominando a ela. É contra os poderes malignos até que levam aquela pessoa a pecar, né? Então, aquilo me deixa enraivecido em eu ver alguém que foi criado à imagem de Deus agora sendo instrumento do pecado, né? Agora, isso não deve me levar a pecar contra Deus, né? Ou seja, quando vocês se irarem, não pequem. Ou seja, não transforme a sua ira pelo pecado pela ira pelo pecador. O pecador, ele é alvo da graça e do amor de Deus, seja qual for o pecado que ele esteja envolvido, esteja cometendo, tenha cometido, né? A nossa ira deve ser pelo pecado e não pelo pecador, né? A pessoa, ela é alvo da graça e do amor de Deus, assim como nós também somos. O texto diz ainda, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, né? Então, se por acaso, né, eu faltar com a paciência com alguém e de fato a ira tomar conta do meu coração e machucar alguém, o que é que eu devo fazer? Apaziguar a ira. Apaziguar significa resolver aquele problema, né? Perdoar, buscar o perdão, né? Antes que o sol se ponha. Por que antes que o sol se ponha? Para que isso não se torne uma raiz de amargura no nosso coração, né? Porque ela vai ficar cada vez mais profunda e já não poderemos mais tratar, a não ser por uma intervenção, né, do poder de Deus. E não deem lugar ao diabo, lógico, né? Somos de Cristo, não devemos dar lugar ao diabo, mesmo nessas ocasiões.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. O corpo de Cristo, né, está, né, aberto, o reino de Deus está aberto para todos os homens. Não importa o que ele tenha vivido ou feito na sua vida passada. Tenha sido ele alguém que furtava, tenha sido ele alguém que cometeu um assassinato, ou qualquer outro pecado, ou qualquer outro crime, não é, que é considerado até hediondo. O poder de Deus, ele é transformador para todos os homens. Agora, uma vez que você é nascido em Cristo, você deve ter uma nova vida. Se o seu meio de lucro, de viver, era furtando, agora você não vai mais fazer isso. O que é que você vai fazer? Trabalhar com os próprios braços, né? Ou seja, exercer uma atividade, uma profissão que lhe dê ganho, que lhe dê lucro, não somente para si, olha o que o texto diz, mas também para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, né? É ter também para socorrer o necessitado. Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra chula, nenhuma palavra, né, de baixo calão realmente saia da vossa boca, mas somente aquilo, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, nossas palavras devem ser sempre com a intenção de abençoar, de edificar, de fortalecer, de ajudar, de animar, e não de machucar, e não de corromper, e não de envergonhar, né? Causar dano à pessoa por meio de palavras ofensivas, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. E Ele habita em nossos corações, nós somos o templo do Espírito Santo, e nós não devemos entristecê-lo exatamente com os nossos atos de pecado. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, já falamos sobre isso no início, né? A compassividade, a bondade para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Todo aquele que confessa a Cristo é porque reconhece que, como pecador, ele é inimigo de Deus. Ele ofendeu a natureza de Deus, ofendeu o caráter de Deus, e como pecador ele está afastado de Deus. E afastado de Deus só lhe resta um fim, a condenação que o Senhor Jesus mesmo falou, né? Que é exatamente o castigo eterno. Mas todo aquele que confessa a Cristo, né, é porque sabe, né, que Deus já o perdoou em Cristo Jesus. Caso você ainda não tenha essa certeza, né, caso você ainda esteja vivendo os seus conflitos, e você ainda não tenha esta motivação de ter a esperança em Cristo Jesus, hoje é momento de você abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus te convença da verdade, a verdade revelada, a verdade que apresenta Cristo como o único que pode nos trazer a paz com Deus, o único que pode nos dar a certeza da vida eterna, e não mais, né, da condenação, aquele que de fato nos justifica. Você precisa entregar sua vida a Cristo Jesus para que Ele te transforme, para que Ele possa te dar o privilégio também de fazer parte da igreja do Senhor, e você esteja sendo edificado mutuamente na comunhão dos santos, com também o ministério daqueles que foram dados à igreja como homens dons, e assim você esteja sendo edificado, você esteja alcançando a maturidade de Cristo até o dia em que Ele virá para buscar a sua noiva, e você então seja recebido como um dos seus benditos, quando Ele dirá: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno. E assim é o nosso desejo para a sua vida, assim também desejamos para as nossas vidas,
caminhando com Ele e sendo assim edificados nele. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós queremos concluir com a palavra de oração e já convidando você para estar conosco no próximo domingo, em que estaremos também trazendo mais um tema referente à Igreja do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e assim orar ao Senhor. Senhor Deus, damos graças a Ti por Tua palavra nesta noite. Pedimos que ela, ó Deus, esteja bem guardada em nossos corações, entendendo, Senhor, que fomos chamados, que fomos habilitados, que temos, ó Deus, dadas por Ti uma visão, temos propósitos, temos, ó Deus, as ferramentas necessárias, temos os dons concedidos pelo Teu Espírito, a Tua Igreja, para que assim, ó Deus, estejamos crescendo, estejamos sendo edificados e alcancemos a maturidade de Cristo Jesus, para que possamos ser sal e luz, ó Deus, para todos aqueles que ainda estão em trevas, para todos aqueles que ainda cambaleiam, todos aqueles que estão, ó Deus, indo em destino, ó Deus, ao sofrimento eterno. Pedimos por Tua misericórdia sobre todos aqueles que ainda não Te conhecem, que a Tua palavra encontre lugar em seus corações, que eles reconheçam o Teu amor, reconheçam a necessidade de Cristo lhes justificando e perdoando através da sua obra bendita. Pai amado, nos dá uma semana de bênçãos, de vitórias, que o Senhor nos dê forças para trabalharmos com os próprios braços e assim honrarmos o Teu nome e sermos úteis também à Tua causa. Pedimos isto e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Como é sabido, hoje é o dia do pastor e nós temos uma singela homenagem ao pastor Ebenezer. A gente quer agradecer porque ele tem se empenhado em trazer a palavra de Deus aqui para nós e nos alimentar. Então a gente gostaria de dizer que nós somos realmente felizes por tê-lo aqui a cada dia se empenhado no serviço do Senhor. A gente vai chamar aqui a Ana e ela vai ler um texto. Querido pastor, hoje com muita gratidão desejamos expressar com nosso profundo apreço e honra a você, um servo de Deus, líder e dedicado, um exemplo inspirador para todos nós. Você tem empenhado incansavelmente na obra do Senhor, alimentando nossas almas com a palavra de Deus, cuidando do rebanho com amor e zelo, e nos guiando em nossa jornada espiritual. Seu compromisso com a verdade, integridade e compaixão é uma fonte constante de encorajamento para todos nós. Você tem sido o farol, a esperança em meio à escuridão. Um conselheiro sábio nos momentos de dúvida e um ombro amigo nos momentos de dificuldades. Suas palavras têm acalentado nossos corações. Suas orações têm fortalecido nossa fé e seu exemplo de vida tem nos inspirado a buscar uma vida mais próxima de Deus. Sua dedicação incansável, sua inspiração a servir e seu amor genuíno pelo rebanho são verdadeiros testemunhos de sua vocação divina. Você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para transformar vidas, para trazer cura e para conduzir pessoas aos caminhos de Deus. Hoje, neste dia especial, dedicado a homenagear e celebrar sua vida e misericórdia, queremos expressar nosso profundo agradecimento por sua liderança sábia, sua compaixão inabalável e o seu compromisso inabalável com a palavra de Deus. Que o Senhor continue a abençoar e cativar e capacitar você em seu chamado, capacitando-o com sabedoria, força e graça para seguir adiante.
Você é mais do que um pastor, é um amigo, um confidente, é um guia espiritual. Saiba que suas palavras têm impacto, suas orações são ouvidas e seu serviço é valorizado. Que o seu coração seja preenchido com alegria e gratidão por saber que você está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Neste dia do pastor, nossa oração é que Deus derrame bênçãos sem medida sobre você e sua família, que Ele conceda saúde, sabedoria, discernimento divino para continuar a liderar e aconselhar o rebanho com amor e graça. Com todo o nosso amor, gratidão e respeito. Sua congregação. Obrigado, pastor. A gente vai chamar aqui Letícia para entregar uma lembrancinha que o pastor Menezes pode entregar. Vamos fora do foco. Aqui, ó. Foca. Segura aqui. E vamos chamar Natan para fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho, Senhor, te pedir e também te agradecer, Senhor, meu Pai, pelo seu ministério. Peço, Senhor, que o Senhor continue dando força e disposição para que ele possa continuar pregando tua palavra, Senhor. Que ele sempre continue proclamando, Senhor, a tua verdade em todos os cantos, independente das situações, independente se tá chovendo, se não tá, se tem doença ou não, que o Senhor continue mantendo ele firme, Senhor, nessa tarefa que o Senhor designou a ele. Eu também, Senhor, te agradeço por o Senhor ter dado ele como pai, por continuar sempre me instruindo e também instruindo, Senhor, todos os irmãos aqui e sempre ajudando eles e dizendo, Senhor, o que o Senhor quer que eles saibam e o que eles precisam ouvir, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, também, e te agradeço. Amém. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Tanto carinho e a gente sabe que nós não temos como diz de fato a palavra de Deus, né? Aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja, né? E é um privilégio participar do reino de Deus como aqueles que estão zelando pelo corpo, zelando pelo rebanho do Senhor. Nós somos humanos, somos homens, e como homens nós somos falhos, somos pecadores. Temos as nossas lutas, né? Precisamos do Senhor todos os dias, precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Se não for assim, a gente sucumbe, a gente naufraga, né? E esse é um desafio, né, para nós, para que vocês também estejam recebendo de Deus aquilo que Ele preparou para os corações de vocês. Primeiramente, o coração desse homem aqui precisa ser cuidado, né? E eu louvo a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia por mim, pela paciência que Ele tem tido comigo, mesmo conhecendo todas as minhas imperfeições, né? Mas Ele tem me auxiliado,
Ele tem me dado oportunidades em cima de oportunidades, né? De, assim, acertar e fazer aquilo que Ele quer. E continue orando por mim, né? Para que Deus, mesmo nessas imperfeições e não sendo aquela pessoa de tanta, né, de tanta sabedoria, de tantas palavras, né, mas que Deus continue assim nos ajudando a conduzi-los no temor do Senhor. Muito obrigado pelas homenagens, que Deus permaneça abençoando a vida de vocês. Até a próxima, que Deus abençoe a todos.